E aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar sobre por que, que existe bibliografia que fala sobre o TCP/IP em 4 camadas e o TCP/IP em 5 camadas. Isso aqui é uma coisa muito comum que eu recebo aí sempre essa dúvida, tá? Seja dentro dos cursos ou então em rede social, seja pelo canal que for, a gente sempre acaba tendo essa pergunta, né? O pessoal acaba vendo vídeo meu tanto lá dentro dos cursos quanto no nosso canal do YouTube ou então nas nossas redes sociais e acaba perguntando, né, professor, por que eu estou vendo aqui no livro, por exemplo, do CCNA oficial lá da Cisco, que a gente tem o TCP/IP em 5 camadas, então eu estou vendo no livro X, no livro Y tem 4 camadas. O que é esse rolo aí, né? Então, primeira coisa, dá uma olhada aqui que eu vou compartilhar a minha tela, né? As redes, bem no comecinho, quando elas foram desenvolvidas, era uma bagunça, tá? Então havia uma bagunça geral, uma bagunça generalizada. Cada um desenvolvia a sua rede da sua maneira e a consequência disso era que cada fabricante de aplicativo tinha que fazer um aplicativo de acordo com aquela rede do cara. Ficava uma bagunça, uma confusão de fazer equipamento e tudo mais, né? Então, essa divisão em camada, ela vem por quê? Ela vem da necessidade de uma padronização. Numa época que tinha uma falta de padronização, aí acabou havendo uma necessidade de padronização. E essa padronização veio com o primeiro cara que é o modelo OSI, tá? Que é o Open System Interconnection. Então o modelo OSI, quando a gente fala em camada, quando a gente fala em layer, se você é da área de redes, né, já vem na cabeça da gente o modelo OSI, tá? Então o modelo OSI, ele tenta padronizar esse desenvolvimento da rede e essa estruturação em camadas, com 7 camadas, tá? Só que o modelo OSI parece lei no Brasil. Ele foi desenvolvido. Se você for ver a nomenclatura de rede, como é que a gente denomina os equipamentos, como é que a gente classifica os equipamentos, é feito de acordo com o modelo OSI, mas a rede funciona com o TCP/IP. O modelo OSI foi inventado, mas o que pegou mesmo foi o TCP/IP, tá? E no TCP/IP, originalmente, lá nas RFCs que começaram a desenvolver isso aqui e foi publicado aí o TCP/IP, né? Ele tinha 4 camadas. Mas atualmente, né, você pega várias bibliografias e você coloca o TCP/IP com 5 camadas. Vamos dizer assim, TCP/IP 4 camadas versus 5 camadas no original eram 4 camadas. A gente vai ver quais camadas são essas, né, e onde é que houve essa divisão. E para facilitar o entendimento das pessoas, né, e para facilitar aí o ensino mesmo, né, didaticamente até para facilitar a vida das pessoas, ele acabou sendo dividido de 4 para 5 camadas, tá? Mas continua basicamente a mesma coisa, que você vai ver, quando ele tinha 4 camadas, a gente ia falar aí, olha, ele engloba essas 2 camadas, beleza? Você vai ver que não muda muita coisa. Eu vou mostrar agora aqui, ó, um quadrinho onde a gente vai preencher junto aí com essas características, tá? Mas assim, por que a rede é dividida em camada? Para facilitar o desenvolvimento de aplicações, dos próprios dispositivos de rede e tudo mais que a gente tem dentro da rede, tá? Então, olha só, tudo nasce do modelo OSI. O modelo OSI, ele tem 7 camadas, tá? Ele tem 7 camadas. Deixa eu pegar uma cor aqui que fique bem visível. Vou pegar essa cor aqui, quase marrom. Então ele tem aqui a camada de aplicação. Eu vou colocar só assim, ó, aplicação. Ele tem aqui a camada de apresentação. Ele tem a camada de sessão. Ele tem a camada de transporte. Camada de rede. Enlace. E física. Em termos de números, a gente coloca a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Na prática, tá? As camadas 7, 6, 5 e 4, elas estão representando a comunicação dentro de um próprio computador, tá? Lá da aplicação do usuário, ela está entrando aqui, ó, se comunicando com a camada de aplicação, vou colocar aqui o app,
Tá? Essa camada de aplicação prepara os dados, passa para a apresentação, que prepara isso aqui, passa para a sessão, passa para transporte. Aí aqui na camada de transporte ele faz uma separação dessas aplicações que você tem, tá? Para entrar na camada de rede. Aqui está entrando realmente na tua rede e sendo enviado as informações dentro da tua rede, tá? Através da camada de rede, enlace e física. Isso aqui está fazendo a comunicação pela rede. Até aqui está dentro do teu PC. Daqui para fora saiu na tua rede e os teus pacotes e informações estão sendo encaminhadas pela rede, beleza? No TCP/IP original, ao invés de os caras fazerem uma camada de aplicação, apresentação e sessão, que quando você estuda modelo OSI um pouco mais a fundo, você vê que é um rolo isso aqui, tá? Essas três camadas, vamos dizer que essas duas camadas aqui, ó, são as mais chatinhas de a gente entender o porquê que elas existem. Mas isso aqui no TCP/IP, eles juntaram tudo, tá? Juntaram tudo isso aqui numa camada só de aplicação. Então o cara que desenvolve a aplicação, ele se preocupa já com tudo que tem na camada de aplicação, de apresentação e sessão dentro do modelo OSI, tá? Tudo que no modelo OSI ele dividia em três, isso aqui vai estar em uma só, beleza? Depois, camada de transporte tem a mesma função e o mesmo nome, tá? Transporte tem o mesmo nome e a mesma função, tanto no TCP/IP quanto no modelo OSI. Camada de rede no TCP/IP virou internet, tá? Só uma curiosidade, você não estudou muito isso aqui, a camada de transporte, o nome que dá o protocolo TCP/IP, o protocolo TCP está aqui na camada de transporte e o protocolo IP está na camada de internet. São os dois principais protocolos aí, tanto que eles dão nome à pilha de protocolos, né? O TCP/IP. Depois a gente tem aqui, ó, um cara só que é o acesso aos meios ou acesso à rede, tá? Os meios aqui, os meios físicos que a gente tem também em inglês, a galera chama de network access, tá? Acesso à rede. Então, enlace física acabou sendo agrupada em uma camada só, beleza? Só que o que acontece? Na hora de você estudar isso aqui e na prática, tá? Estudar isso aqui como uma coisa só, o pessoal acaba fazendo uma analogia muito forte ao modelo OSI. Então, um TCP/IP atualizado, vamos dizer assim, já aí com a sua licença poética, ele tem a camada de aplicação, igualzinho, tá? Aplicação. Camada de transporte continua como camada de transporte, internet continua como internet. Aí agora eu faço o quê? Eu volto ao que era o OSI. Eu coloco aqui como enlace e física. É isso aqui que é o TCP/IP em 5 camadas, tá? A primeira camada é a aplicação. Desculpa, isso aqui é a quinta camada é a aplicação. A quarta camada é o transporte. Terceira camada é a internet. Segunda é enlace e a primeira é o físico, tá? Só que a gente nunca fala camada 1 do TCP/IP, camada 2. Quando a gente fala camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu sempre estou me referindo à camada do modelo OSI. Quando a gente fala do TCP/IP, eu acabo falando o nome da camada ao invés do número, tá? Por quê? É uma prática, é comum a gente fazer isso para não confundir as coisas, tá? Mesma coisa quando você acaba falando sobre em que layer, em que camada o dispositivo de rede está. Você acaba se referindo ao OSI, tá? E aqui também continua as mesmas coisas, né? Os serviços aqui que a gente tem na camada de aplicação, HTTP, HTTPS, DNS, os serviços de sempre. Camada de transporte, não importa aqui, é TCP e UDP que a gente tem no TCP/IP, seja ele com 4 camadas ou 5 camadas. Camada de internet, a gente tem o IPv4, IPv6. Camada de enlace, continuo tendo os padrões Ethernet, padrões de WAN e tudo mais. E camada física, que eu tenho acesso aos meios físicos, né? Eu continuo tendo aqui a parte de conexões, né?
conexões, sinais elétricos, esse tipo de coisa assim, beleza? A gente continua tendo a mesma divisão, só que aqui, ó, no TCP/IP em 4 camadas, os exemplos de protocolos e tudo mais que a gente tem aqui para enlace físico são exemplos do acesso ao meio, tá? A gente só mistura isso daqui, beleza? Nome dos PDUs, né? Daquele dado, da informação que está sendo passada entre as camadas. Aqui, ó, na camada de aplicação são os dados. Na camada de transporte a gente tem segmento ou datagrama, se for o UDP, né? Aqui na camada de internet a gente tem o pacote, que a galera também chama de datagrama às vezes, tá? Na camada de enlace a gente tem o quadro, né? Ou o frame. E na camada física nós temos os bits, os sinais elétricos, óticos, sejam eles o que sejam passados aí para frente, beleza? Então aqui, com isso, eu estou dando uma explicação específica, né, do que é essa história de divisão em camadas e por que a galera tem aqui o TCP/IP original em 4 camadas e esse TCP/IP novo aí, vamos dizer assim, entre aspas, em 5 camadas, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula e até uma próxima videoaula que a gente tem junto aí. Valeu!